Fala galera, mais um vídeo de segunda aqui no canal do Mundo Tri. Eu sou Gabriel Nogueira e hoje a gente vai falar da nova sede aí do Mundial de Ironman 70.3. Na verdade, não tão nova, né? Que já depois de 10 anos, Chattanooga volta a receber uma etapa do Mundial de Ironman 70.3. Mas quero falar um pouquinho da prova, da experiência dessa prova, porque eu estive lá no Mundial de 2017. Então, contar um pouquinho da prova, logística, hospedagem, algumas que a gente, né, entendeu lá, a galera que fez a prova também o que achou de percurso, tudo, algumas surpresas aí que a gente foi descobrindo no caminho. Trago inclusive dois depoimentos aqui de atletas que tiveram na prova também para corroborar um pouquinho com o que eu vou falar para vocês. Então vamos lá, falar um pouquinho de Chattanooga. Antes de seguir, eu quero falar dos nossos patrocinadores. Então a Ticket Sports, a Boom, a Blue Seven, a Plant Power e a Outlive são os nossos parceiros. Vou deixar os links todos aqui embaixo para vocês, com os respectivos cupons de desconto. E vou deixar também o link do MT de Conta, onde tem todos esses nossos parceiros, né? Não só esse que eu citei, mas todos os nossos outros parceiros. E lembrando também de você, pô, conhece algum amigo que quer ir para o Mundial, tá pensando em pegar a vaga e tal, manda esse vídeo para ele, dá like nesse nosso conteúdo também. Comenta aqui se você teve em Chattanooga em 2017 ou se você já fez alguma outra prova em Chattanooga. A gente vai falar um pouquinho, inclusive, de percursos diferentes e tudo, das provas recorrentes em Chattanooga e o Mundial. E também lembrando, você podem ser membro do nosso canal, né? Você curte o nosso conteúdo. Então, do lado do botão inscrito aqui no YouTube tem o botão Seja Membro. Aí você vai ver os benefícios que o membro do nosso canal tem. Um gelzinho por mês, vocês ajudam muito o Mundo Tri a fazer cada vez mais conteúdo para vocês. Lembrando que se você tiver no telefone, esse botão não aparece. Então, a gente deixa o link aqui embaixo para facilitar a sua vida. E é isso aí. Agradecer já os nossos membros aí pela moral de sempre. Beleza? Então, vamos embora. Vamos falar aqui de Chattanooga. Então, o Ironman anunciou há 10 dias mas, da gravação desse vídeo, que Chattanooga, né, será a sede do Mundial de Ironman 70.3 de 2027. Uma longa briga aí do Ironman para poder definir essa nova sede. Acredito que outras cidades tenham tentado, outras coisas tenham rolado, porque geralmente o Ironman gosta de avisar isso com bastante antecedência e avisou basicamente na última semana que podia avisar, porque hoje, né, vocês estão vendo esse vídeo já no dia 28 de junho, então a partir de agora todas as provas já classificam para Chattanooga 2027 e foi avisado 10 dias antes, né? Então, realmente um processo longo aí, não é normal do Ironman, né? A gente já tinha o de 2028, que agora mudou, né? Mas já falo sobre isso. Já tinha o de 2028 definido, mas não tinha o de 2027, né? A gente tem o de 2029 definido, não tinha o de 2027. Mas vamos lá. Então, Chattanooga passa a ser a sede de 2027. Então, as datas da prova, das provas, né, dia 28 e 29 de agosto de 2027. Então, sábado e domingo, geralmente, né, feminino primeiro, o masculino depois. Como eu falei há pouco, todas as provas a partir de agora, né, a partir de 29 de junho, né, que na verdade, a partir do primeiro final de semana ali de julho, passam a classificar para Chattanooga, né, e vai até junho do ano que vem. Então, de julho de 2026 a junho de 2027. Eu vou deixar o link aqui embaixo das provas, né, que estão classificatórias, as vagas, né, também para essas provas. Aqui no Brasil, a primeira que vai classificar é o Ironman 70.3 do Rio de Janeiro, mas eu vou deixar todos os eventos classificatórios aqui embaixo para vocês. Bom, a história dessa prova, né? Chattanooga já recebe provas da bandeira Ironman há mais de 10 anos, né? Tem tanto o 70.3 quanto o Full também acontece lá. E em 2017 sediou o Mundial de Ironman 70.3. Na época foi a primeira vez que foi dividido homem e mulher, então já foi bem legal também essa experiência de ter um dia que a gente, como atleta, foi fazer a prova no domingo, por exemplo, pôde acompanhar a prova no sábado, pegar dicas, né, das provas no sábado, as mulheres depois puderam assistir a prova no domingo, né? Então é bem legal essa questão e foi mantido, né? Então, desde lá, toda vez no Mundial de 70.3 são 2 dias de evento, né? O sábado e o domingo, na época, provas vencidas aí no feminino, Daniela Riff, e no masculino, Javier Gomes, né? Então foi bem maneiro. É a prova, como eu falei, né, que já acontece há bastante tempo. Eu vou deixar aqui para vocês dois depoimentos, então, meu amigo Gil Castelo Branco e Thiago Lessa, que tiveram comigo nesse Mundial aqui, para eles falarem algumas coisas, e aí depois eu vou botar na sequência aqui os dois depoimentos e depois a gente entra falando aqui mais da prova, tá? Fala galera, recentemente o Ironman anunciou aí para 2027, né, a cidade de Chattanooga para o Mundial de 70.3. Eu fiz essa prova lá em 2017, né, o Mundial foi lá em 2017, então 10 anos depois a prova vai retornar para Chattanooga. Estou até aqui com a medalha lá de 2017 e a canequinha. E aí eu vou falar para vocês um pouco dessa prova.
Primeiro sobre a cidade. Bom, Chattanooga não é uma cidade muito turística, não tem muita coisa para fazer lá. Tem algumas trilhas, tem a Ruby Falls, que é uma cachoeira dentro de uma gruta, tem um aquário que fica até bem perto ali de onde são as coisas da prova, mas não é uma cidade muito turística, então assim, não vale a pena ficar muito tempo antes, muito tempo depois, acho que não é o ideal aí, não vai ter muita coisa para você fazer. Sobre a prova em si, bom, a natação tem uma corrente, né? Eles até fecham ou abrem lá a barragem, independente de como está essa corrente. Então, no ano de 2017, tinha um lado que você ia, sei lá, abaixo de 1 minuto para cada 100 e voltava a 2,30. Então, tem essa particularidade. Não é uma natação muito fácil, assim, por essa questão, mas num rio, né? Não tem muita... Fora isso, não tem onda, não tem nada desse tipo, é só essa corrente mesmo que um lado você vai contra e o outro lado você vai a favor. Se for igual, tem essa peculiaridade aí. Na bike, bom, a bike tem uma subida longa e bem íngreme, então eu me lembro que eu fiquei, acho que quase que a primeira hora próximo ali do FTP, assim. Então tem uma subida dura mesmo, bem difícil. Só que depois dessa subida que dura mais ou menos 1 hora, tem uma descidona menos íngreme e que por mais tempo, assim, não é uma descida técnica, então dá para você descer aproveitando bem aí o embalo para recuperar, vamos dizer assim, o tempo que você perdeu na subida. Para a corrida, bom, a corrida também é um sobe e desce, eu me lembro de não ter quase que nenhuma hora plana nessa corrida. Então a gente faz uma corrida basicamente subindo e descendo o tempo todo. Dessa vez, em 2017, se não me engano, eram 2 voltas de corrida, então sobe e desce bem constante, assim. Acho que é isso, não é uma prova considerada fácil, pelo menos na época, assim, foi bem difícil, os tempos eram altos, não é uma prova muito rápida. Mas Mundial é isso, né? Então Mundial são os melhores do mundo, então é para ser uma prova desafiadora. Então acho que é isso, assim. Tem um clima legal também lá, porque não é uma cidade grande, então as pessoas ficam ali mais ou menos próximo de onde ocorrem as coisas da prova, a Expo, essas coisas. Então fica aquele clima legal de bom, a cidade está respirando a prova, então isso é bem legal. É isso. Valeu. Fala, comunidade do Mundo Tri. Thiago Lessa, aqui do Rio de Janeiro, falando. Estou aqui voltando no meu treino de natação hoje e o nosso amigo Nogueira pediu para eu falar um pouquinho sobre a experiência que a gente teve na prova do Mundial de Chattanooga em 2017. Bom, eu acho que como todo Mundial é uma prova muito desafiadora, tá? O percurso ele é muito desafiador, mas ele guarda surpresinhas nas 3 modalidades. Então, acho que começando pela natação, a natação ela é no rio, que dependendo do fluxo de água, ela tem um represo um pouco acima, a corrente fica muito forte, tá? E no nosso ano a gente pegou, ela é retangular, a gente pegou uma perna a favor da correnteza e a outra perna contra a correnteza, onde você faz muita força, chutaria aí que num ritmo mais do que o dobro acima do que fez na primeira metade. Então você já sai da água ali bem desgastado, é uma hora para ter atenção e não colocar tanta força, porque realmente você está lutando ali contra a natureza, tá? No pedal, a gente tem uma preocupação muito grande com as montanhas. Chegando lá, sim, tem as montanhas, mas elas não são montanhas muito íngremes, de cadência muito baixa, de muita força instantânea. São as montanhas mais roladas, onde você realmente consegue colocar um passo e seguir nela. E aí, para ajudar, as descidas não são técnicas, tá? Pelo que eu me lembro, dá para descer tranquilo, não tenham dúvidas de roda fechada. Eu fui de roda fechada e não senti dificuldade nenhuma para subir nem para descer. E depois, na metade final, o pedal é um rolling hills bem constante, uma reta quase que interminável, pelo que eu me lembro. E aí é uma hora ali para você encaixar a potência, pensar bastante na alimentação, na hidratação, para chegar bem para a corrida. Que aí ali sim guardou uma surpresinha pra gente. Olhando o percurso antes, eu não via, pelo menos não enxerguei nenhuma grande dificuldade, mas é um percurso bem desafiador. Ele tem muita subida, a gente passa por dentro de um condomínio, então tá o tempo inteiro ou subindo ou fazendo retorno
dobrando, fazendo curva, ou fazendo realmente retorno 180 graus. Então acho que ele é um percurso desafiador, e sem falar do calor. Foi um ano bastante quente, tá? Então eu acho que tem que ter bastante atenção na hidratação e na manutenção do calor corporal, principalmente. Mas eu acho que, como todo grande mundial, é isso, tá? É um percurso desafiador, a gente está lá para isso. Então quem tiver a oportunidade ano que vem, vá. É uma prova muito legal, a logística fácil. A gente voou para Atlanta, depois pegou um carro 1h30, 2 horas, estava lá na cidade. Treine bastante, porque são percursos desafiadores. Mas lembre, né? Mundial é mundial. A gente precisa vivenciar essa experiência, ter os atletas profissionais por perto, fazer amizade. Sempre que eu estou no Mundial, realmente fiz grandes amigos ali, e manter isso para a nossa vida, né? O que vale no final do dia para nós, atletas amadores, é isso. Criar experiência e viver o esporte, tá bom? Espero ter ajudado. Qualquer coisa é só entrar em contato, e bons treinos para todos. Bom, então eu vou aproveitar para falar de duas coisas. Antes de falar do percurso, né? O Gil fala aí um pouco, né, sobre a cidade ser pequena, né? E o Lessa também menciona um pouco disso. Então, realmente, não é uma cidade muito grande, Chattanooga. Então, o que que eu fiz de logística, né? A gente chegou por Atlanta, de Atlanta alugou um carro, foi até Chattanooga, tá? Então, super tranquilo. Alugar carro nos Estados Unidos é tranquilo também. A gente queria passar em outlet também antes de chegar em Atlanta. Então, imagina, carro cheio de bike também, mas pegando, fazendo compra, né? Aquele padrão dos Estados Unidos, na época o dólar era dois e pouco, né? Então facilitava a vida, acho que dois e pouco, três e pouco, enfim, era outra conversa. Então, logística fácil. Na época, eu lembro que teve um tornado, né? Um furacão, se eu não me engano, que estava subindo da Flórida. E isso bagunçou bastante. Inclusive, o Mundial teve muita dúvida o que ia acontecer, porque o furacão estava subindo da Flórida, em teoria poderia chegar até o Tennessee, o que, graças a Deus, não aconteceu. Parou ali, mas a região perto de Atlanta, um pouco mais para baixo de Atlanta. Mas a volta, né? Então a gente conseguiu ir. Muita gente teve, quem faria escala ali pela Flórida, realmente né, teve muito voo. Por exemplo, eu fui para Fort Lauderdale, depois de Fort Lauderdale eu fui para Atlanta. Por questão do voo lá que eu consegui com o patrocinador e tudo. E na volta foi um caos, porque eu tinha que voltar por Atlanta, Atlanta para Fort Lauderdale estava passou o furacão, tinha muita coisa que não estava funcionando. Então demorei bastante, depois eu acabei ficando acho que 4 dias, de 3 a 4 dias a mais nos Estados Unidos para poder voltar, porque não tinha voo também, até conseguir realocação em voo e tudo, então isso demorou bastante. Então, na época eu comprei a passagem que eu peguei foi uma da Azul, que fazia Campinas, Fort Lauderdale. E é uma coisa que hoje eu acho preferível não fazer, porque quem conseguiu, acho que de Delta, se eu não me engano, tinha muitas opções de passagem ou para ir para o Rio de Janeiro, ou para São Paulo, ou fazendo escala em alguma outra cidade dos Estados Unidos. Essa de Campinas, acho que era um voo por dia, e já estavam cheios e tentando realocar a galera, então realmente é, foi na parte logística que prejudicou um pouco, e não é reembolsável, né? Porque é evento natural, né? Desastre natural e tudo, então não reembolsou, tem que sair do seu bolso, não tinha muita vaga em Atlanta, enfim, então vocês já imaginam o caos aí, como é que foi. A parte de hospedagem também, então aqui vai uma sugestão, quem pegou a vaga, já tenta ver se você consegue reservar alguma coisa lá, deixar pré-reservado, né? Conseguir pagar algo, enfim, porque eu lembro que a gente ficou, fui eu, Thiago Lessa e Guilherme Guido, a gente ficou num lugar chamado Motel 6, né? Que nos Estados Unidos não é a mesma coisa que é no Brasil, e o motel, né? Então a gente conseguiu, era né, um hotelzinho, como se fosse uma pousada, né? Bem simples assim, mas tinha muito pouca coisa. E em 2017 foi um mundial para 4.000, 4.500 atletas. A previsão para 2027 são de 7.000 atletas. Então realmente fiquem bem de olho nisso, tá? Para vocês tipo, não terem problema com hospedagem. Em Mundial de 70.3 muitas vezes existem problemas, né? Acho que na Finlândia a galera teve problema, na Nova Zelândia também, que as cidades são pequenas. Então fiquem bastante ligados com isso. Eu acho que pegou a vaga, se já puder reservar logo para se garantir melhor, né? 7.000 atletas realmente vai mudar bastante a realidade da cidade. E já que a gente está falando de viagem e tudo, não esqueçam, né, que os Estados Unidos, quando eu fiz o anúncio do negócio, me falaram, tem que falar do visto. Então tá bom. Precisa de visto para os Estados Unidos, como acho que muita gente sabe. Então, vejam já, comecem em processo de visto. Tem um pessoal falando que está mais demorando, tudo. Eu não sei, eu tirei meu visto há muito tempo, então só renovo agora, não tô problema, mas fiquem de olho que os Estados Unidos precisa de visto e pode ser que demore, né? Então, quanto antes começar esse processo, mesmo não tendo a vaga, melhor.
Beleza? Então vamos falar aqui agora da prova em si. Por quê? Eu vi até meu amigo Brunão aqui do Iron Stats até soltou aqui comparação de tempo, histórico aqui de Chattanooga. Só que a gente tem que ter dois detalhes que é o seguinte: existe a prova normal e existe a prova de mundial. Eu entrei aqui no site, por exemplo, eu vou pegar o meu arquivo, meu do Strava, é, quando eu fiz a prova. Então vocês vão ver aqui o que eu fiz na prova, e vou comparar com o que está no site do Ironman hoje, do 70.3 Chattanooga normal, tá? Não foi divulgado ainda o percurso do Mundial de 2027, então eu vou trabalhar para mostrar para vocês assim, o que foi em 2017, pode ser que seja igual, mas que já é diferente do que é a prova recorrente hoje, tá bom? Então vamos lá, vamos começar pela natação. É, a natação, até como o Lessa falou, num rio que tem um controle, uma barragem lá que consegue segurar, né, o fluxo de água e tudo. Então isso muda bastante porque eles ficam dias antes eles já começam a frear um pouco a água ali, um pouco porque realmente é muito louco assim, porque você começa a nadar, como o Gil falou, tem hora que você está abaixo de um minuto a cada 100 metros e daqui a pouco você vira dá 2,30 porque faz o retângulo, então a hora você está a favor da correnteza, a hora contra, e tem que também ficar muito esperto com a o contorno de boia, porque quando você vai, né, a correnteza, imagina você está andando paralela aqui, a corrente, perpendicular, a correnteza está te batendo aqui, né? Então você nadar muito para fora, até tu chegar na boia, vai demorar, então tem que ficar bem ligado com essa questão aqui. Vocês podem ver até que meu contorno de boia não foi bom aqui, pelo menos pelo gráfico, né? Eu não lembro se eu errei muito. E olha a diferença do percurso da prova regular. Então, a prova que acontece lá normalmente, ó, é uma natação descendo. Porque é isso, só que eu uso aqui. É uma natação descendo, enquanto a nossa a gente fez um retângulo. Então, uma natação mais difícil no Mundial do que a natação no 70.3 normal de lá. Falando do ciclismo, o gráfico aqui também me parece uma prova bem diferente, tá? Foi uma volta de 90, geralmente o Mundial é uma volta só, até porque não dá para dar duas voltas com 7 mil atletas, né? Ficaria impossível. E vocês veem até pelo perfil altimétrico aqui que está bem diferente, né? O que que foi no Mundial? Então, no Mundial, a gente saía dessa natação, pegava a bike, os 10 primeiros quilômetros, você pode ver aqui, nem 10 aqui, mais ou menos 8 quilômetros, plano, e depois a gente já começava a subir, e aí subia bastante até mais ou menos aqui o quilômetro 13, tá? Então, uma subida boa, aqui a elevação, acho que uns 500 metros de elevação mais ou menos aqui, mais 10%, chegou acho que o máximo de 10%, está indicando ali no mapa. Então tinha essa subida, dava para, não era aquela travadona, mas até como o Gil falou, é subida, você vai botar força, vai ficar bem próximo do FTP. E o que a gente tinha receio era a descida, né? Quão técnicos seriam as descidas. E não eram nada técnicas as descidas, tá? Existem uns trechos de descida técnica lá que a gente foi até fazer uma visita dias antes ali, falou, putz, cara, se for isso aqui mesmo, tal, tem uma curva fechada aqui, outra ali. Mas no dia da prova era o outro percurso, que a gente só teve acesso realmente no dia da prova, passava por umas áreas bem, meio que de fazenda, assim, sabe? Tipo, ninguém. E eu até lembro, assim, a gente teve trator dentro do percurso, assim, como um trator passou. Eu lembro que eu e Guido, a gente na prova, e esse trator entrou na frente do Guido, assim. Eu lembro o Guido tentando tirar a moça que um trator entrou do nada, porque é uma área meio de fazenda, assim. Mas tem esse trecho grande, depois um decidão aqui, depois do 40 e pouco, e aí você vai num Rolling Hills ali, até a chegada, mas nada muito impactante. Vocês podem ver que o pior ali é até o 45 e pouco, aí desceu, sai voltando para a cidade, mas nada técnico. Mais um perfil altimétrico aqui, deixa eu ver, uma altimetria de 940, mais ou menos, 900, 940 de altimetria, o que para mundial é o que tem que fazer mesmo, né? Tem que ser, na minha opinião, sempre um percurso mais duro. Quando você vê aqui o gráfico do 70.3 regular ali, você pode ver que o perfil está diferente, altimétrico aqui pelo menos, não tem esse subidão longo logo no começo e tudo. Então não dá para comparar, né? O percurso regular aqui dá mais ou menos 760 metros de altimetria, enquanto o do Mundial deu 940, tá? Então são percursos diferentes e então não dá para se basear muito nisso. Tem que se basear, assim, a gente não sabe o que que vai ser feito, né, para o Mundial, se vai ser mantido de 2017, até porque vale o disclaimer, né? A cidade são 10 anos, a cidade passa por obras, novas vias são inauguradas, então a gente não sabe se ainda existe o percurso que foi. Eu estou só mostrando para vocês o que que a gente passou ali, mas bem legal o percurso. No começo ali, os 8 quilômetros eram meio confuso, porque era muita gente junta, então imagina agora com 7 mil atletas.
Então era um trecho ali, mas quando já vem a primeira subida, começa a esticar todo mundo, pronto, aí fica bem mais justa a prova. Mas o começo de prova, muita gente junta ali porque foi o esquema de rolling start dentro de categoria, né? Então, na época, 10 anos atrás, eu largava na 30-34, então, na 30-34, ficava, sei lá, 10 minutos largando só a 30-34. Assim, né? E acho largando 7 em 7, eu acho, 9 em 9, agora eu não vou lembrar. Mas foi isso, esse aqui é o percurso, então, bem interessante o percurso, mas acho que o mais importante também para o triatleta normal e que não tem a chance de ir no lugar lá é o percurso não muito técnico, né? O que afastou, por exemplo, muita gente de início, por exemplo, né? Descidas muito técnicas e tal. Já lá não. O que o Lessa falou, e aí eu corroboro dele aqui, foi a corrida. A corrida foi uma corrida bem dura. Hora você está subindo, hora está descendo, você passa pela ponte. Vocês podem ver também aqui no lado a lado que ela tem um perfil altimétrico diferente do que é a prova regular hoje, né? Então, ela deu, no meu gráfico, deu mais ou menos 251 de elevação. No normal, né, na prova regular, deu 160. Então, uma prova com mais altimetria, um pouco na corrida. E esse sobe e desce que tem aquela dificuldade de você entender pace, né? É muito mais pelo sentimento, pelo feeling, né? Não, beleza, ó, aqui tá bom, tô subindo, tem que controlar o batimento, vou descer, posso descer rápido, deixo o pace para lá e ficar fazendo esse sobe e desce. Eu dei uma quebrada legal aqui no final, ó, já estão tem uns 5 e 13 aqui do nada aqui, também que tinha mais tinha subida, mas foi meio doloroso essa parte final da prova, mas uma prova bem desafiadora na corrida. Acho que a corrida surpreendeu muita mais gente. A galera ficava meio ligada, meio preocupada com o pedal, mas essa corrida nesse Rolling Hills aí deu uma pegada bem legal para a galera. Tomara que foi um percurso bem bom. O Lessa falou também do calor, realmente fez calor no dia e a estrutura da prova pô, bem legal, enfim, mundial. E acho uma coisa engraçada, principalmente quem está acostumado a fazer prova aqui do Ironman Brasil, que aqui o Ironman Brasil tem um serviço bem premium, né? Então você vai lá, tem negócio para pendurar sua sacolinha e tal. Eu lembro que no Mundial você chegava lá, você deixava sua sacola num gramadão, assim, ficava um gramadão, as sacolas ali, tinha um monte de voluntários, já via teu número lá de longe, pegava, separava, mas tá tudo em sacolas, mas no chão, assim, não tinha muita coisa, lugar para pendurar coisa, não, era bem mais. é, Roots, não desorganizado, era só essa característica de estar no chão, é o negócio que era legal, assim, tipo, você vê e fala, velho, sem muita firula, né, entendam firula desse sentido, né, bem menos estrutura e 4.500 atletas e se embora, é isso. Mas prova bem legal, como o Lessa falou também, Mundial é bem massa de poder juntar, eu lembro, acho que o Miguel Moroni fez essa prova também, eu lembro do Mundo Tri estando lá na época, eu não fazia ideia que eu assumiria o Mundo Tri o dia, mas o Vaguinho tirando foto da galera lá, a Parada das Nações, enfim, várias coisas, mas eu lembro muito dessa viagem, um lugar bem legal, realmente acho que também como negócio nos Estados Unidos, fez na Europa, agora vem para os Estados Unidos de novo, 2028 agora tá vago, né, seria na Europa, mas eu acredito que devam fazer algo nesse sentido também, até ou ir para a Oceania também, né, que o Ironman gosta de fazer prova lá, para ir girando e pegando pessoas em outros lugares também, né? Acho que os Estados Unidos vai ser a minha visão de fora não vai rolar muita vaga, a galera vai querer ir, é uma prova legal, com logística fácil, é um país fácil também de convencer às vezes familiares a irem junto, ou você pode fazer um bate-volta também, né? Mas pô, fazer uma viagem de família, depois esticar ali nos Estados Unidos alguma coisa, então acho que não, é uma logística bem mais fácil, por exemplo, do que ir para Nova Zelândia, por exemplo, né? França também é um lugar que é mais fácil de ir e tudo, mas acho que Nova Zelândia, por exemplo, era um perrengue, né? Então, acho que queria trazer isso para vocês um pouquinho das características que eu passei. Eu vou deixar os arquivos aqui, eu vou deixar o link dos meus arquivos aqui no Strava para vocês, quem quiser olhar. E é isso. Mas acho que mais trazer para vocês o que a gente pode esperar desse Mundial. Tomara que volte, vai ter um start list forte por ser 28 e 29 de agosto. Deve ser uns 45 dias, 50 dias antes de Kona. Então, acho que os atletas profissionais, né, já devem estar lá nos Estados Unidos pensando em aclimatação para Kona. Então, talvez treinando em algum lugar quente lá, façam um bate-volta Chattanooga para competir. Então, acho legal também para fortalecer o start list Pro do 70.3, que quando cai muito perto de Kona, a gente já está vendo que os atletas estão preferindo não fazer. Então, por exemplo, Marbella foi depois de Kona, final, na verdade depois de Nice, né? Mas depois de Kona também, mais no final do ano. Nova Zelândia foi mais no final do ano, aí muitos atletas também escolheram por ser fim de temporada, mas
A Finlândia, por exemplo, já foi um que muita gente abriu mão, né? E agora estão falando de início, por exemplo, de alguns atletas abrirem mão também para focar em Kona. Então, acho que estando nos Estados Unidos vai ser uma logística mais fácil e acho que a gente pode ver muitos atletas lá. E aí, gostaram da escolha de Chattanooga? Me contem aí o que vocês acham. Como eu falei, vou deixar os links aqui. E é isso. Boa semana para vocês. Estão vendo esse vídeo na segunda. Eu estou embarcando para a Alemanha para cobrir o Challenge Roth. Então fiquem ligados aí que vem muita coisa maneira aí do Challenge Roth para vocês. Fechou? Valeu.